Ótimo. Vamos lá. As coisas mudam, né? As coisas mudam e surgem novas profissões, novas funções. Eu falo muito do despachante imobiliário que me agrada. Eu atendo muitos despachantes imobiliários que eu percebo sim que vivem muito bem. Graças a Deus vivem muito bem. Isso é bom, isso é bom. E eu quero convidar você a conhecer uma outra profissão. Talvez você é corretor, corretora, você é advogado, advogada, você é contador. Você pode criar um braço no seu escritório, um braço na sua prestação de serviço. Mais uma alternativa, mais um ganho. É isso que eu quero trazer para você. Mais um ganho. Então vamos falar hoje sobre correspondente imobiliário. É uma profissão muito rentável e muito importante, né? Ou seja, é uma formação, é uma qualificação. Não existe impedimento, o advogado pode fazer, pode prestar esse serviço, corretor de imóveis, pode também o contador. É uma profissão interessante e eu vejo muitos alunos que se formaram como correspondente bancário ou correspondente imobiliário, tanto faz. Eu percebo que esse profissional, elas estão ganhando dinheiro. Então vamos bater um papo sobre isso, tá? Correspondente bancário, de fato, é sim uma profissão hoje muito reconhecida e, de fato, o pessoal vem ganhando bons honorários, né? Boas comissões. Então temos que estudar esse assunto, tá? Correspondente pode ser chamado correspondente bancário também é o termo utilizado, ou correspondente imobiliário, tanto faz, tá bom? Tanto faz. As duas nomenclaturas estão corretas, então dá para a gente trabalhar com as duas. É importante saber disso, né? Correspondente bancário ou correspondente imobiliário. Vamos juntos estudar aqui, olha só. Então, o que faz o correspondente bancário, né? Bancário ou imobiliário? Os correspondentes bancários ou imobiliários, de fato, prestam um serviço de uma atividade de execução. Ou seja, eu vou ajudar o meu cliente a conseguir ter o financiamento aprovado. Financiamento aprovado junto à Caixa Econômica, de um financiamento imobiliário, vou ajudar essa família, esse casal, a aprovar um financiamento na Caixa Econômica, no Banco Itaú, no Santander, ou seja, eu consigo trabalhar com muita qualidade, com documentos, com papéis. Essa é a ideia, né? Eu vou trabalhar com papel, eu vou ajudar com certidões, eu vou ajudar com qualquer documento para aprovação desse financiamento imobiliário. E as pessoas, muita gente acha, mas é fácil entregar os documentos. É fácil para você que conhece o assunto, que é advogado, advogada, que é corretor, corretora, quem é da área. Mas para quem não é da área, é muito difícil uma certidão do distribuidor civil, não acha, não sabe como solicitar, uma certidão do distribuidor criminal, da esfera estadual, da esfera federal, certidões de protesto, certidão de propriedade, não acha, não consegue. Então é importante bater um papo sobre isso. O correspondente imobiliário, o correspondente bancário, que é a mesma coisa, ele vai prestar serviço para o cliente, pessoa física ou jurídica. Eu sou correspondente bancário ou imobiliário, eu posso prestar o serviço para uma imobiliária, para uma construtora, para uma incorporadora, ou para pessoa física, pessoa natural. Então eu tenho um leque de pessoas que eu posso prestar esse serviço. Pessoas que precisam, de fato, de uma pessoa para intermediar, para me explicar, para organizar os documentos, para buscar esses documentos. Essa é a função. O correspondente bancário, o correspondente imobiliário, de fato é uma profissão, é uma atividade de execução de serviços acessórios de atividades dos bancos, por meio de empresas não bancárias, não empregadas para esse fim. Esse é o objetivo. O que faz o correspondente bancário? Então, basicamente, o correspondente bancário, essa aula aqui é para você, de fato, ter conhecimento e poder criar um braço no seu escritório, essa é a ideia, na tua vida, uma profissão. Basicamente, o correspondente bancário, ele é uma pessoa jurídica ou pessoa física, eu posso ter CNPJ. Esse profissional, que é você, vai ser contratado por uma instituição financeira ou por um cliente particular para fazer intermediações entre os seus clientes. Ou seja, você vai ajudar, você vai pegar na mão do cliente e vamos lá. O que a gente precisa para aprovar esse financiamento imobiliário? Certidão de propriedade, certidão de distribuidor civil, declaração de imposto de renda, as 3 últimas. Ou seja, é um trabalho que você tem contato com o contador, tem contato com o advogado, tem contato com o corretor, tem contato com a instituição financeira.
é um trabalho que você cria um network. Até um gerente de banco, eu vejo, o gerente, ele ou ela indica, olha, o senhor está com dificuldade de entregar esses documentos, eu vou te passar o contato de um correspondente bancário, se o senhor quiser. Ele cobra para fazer serviço, é a profissão dele ou dela, mas ele vai entregar tudo pronto, ele vai ajudar, vai pegar na mão do senhor, da senhora. E é real isso, né? As pessoas não têm tempo, as pessoas não têm conhecimento. Então, essas questões burocráticas, essas solicitações de documentos, que parecem ser simples, para muita gente não é. Então, o correspondente bancário vai prestar esse serviço justamente aí. Ele presta serviço para a instituição financeira, ele pode se cadastrar junto à instituição financeira para prestar esse serviço e pode prestar esse serviço como particular junto a imobiliárias, a corretores, a advogados. É bem interessante esse serviço, a estipulação desse serviço, é bem interessante. Eu falo que é uma profissão que merece sim um olhar, né? Um olhar mais cuidadoso, porque é rentável, é uma realidade. O correspondente bancário, gente, é importante que você saiba, ele vai cobrar por hora, né? Ele cobra por hora. Então, eu vou gastar 2 horas para solicitar certidões, 3 horas. A minha hora é R$200, então vai cobrar por hora. O correspondente bancário presta serviço, quando presta para pessoa física ou jurídica, imobiliária, construtora, ele cobra por hora. Ou por diligência. Então é cobrado da diligência, isso é muito comum. Quando eu falo do correspondente bancário, pode sim criar um documento, um contrato de prestação de serviço de uma folha. Isso é comum, né? Um contrato de prestação de serviço de uma folha. O correspondente bancário, ele pode ser pessoa física, mas o ideal é que tenha CNPJ, ele tem um MEI, né? Hoje nós temos no Brasil a facilitação do MEI. Quando nós falamos aqui, a grande função do correspondente bancário é a realização da intermediação, a burocracia para financiamentos imobiliários, para empréstimos também, inclusive empréstimos agrícolas, hein? Você quer ver um correspondente bancário que ganha muito dinheiro, é aquele que se especializa como correspondente bancário ou imobiliário de áreas rurais, empréstimos agrícolas, empréstimos rurais, o nome que você quiser dar, é uma realidade, tá? Apenas alguns tipos de empresas podem fazer a correspondência bancária, segundo a resolução. Então anote aí, nós temos a resolução 4.935 do Conselho Monetário Nacional, a CMN, que trata da contratação como correspondente de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, que podem ser contratados na qualidade de correspondente. Nós temos o correspondente bancário, que aí entra nessa resolução, e tem o correspondente bancário que só presta serviço imobiliário, aí pode ser um corretor de imóveis. Nós temos também, além dessa legislação da resolução 4.935 do Conselho Monetário Nacional, o CMN, nós temos também outras legislações que nos interessam. As sociedades, os empresários e as associações definidas na Lei 10.406, do dia 10 de janeiro de 2002, do Código Civil, também. Também é importante mencionar, sim, os prestadores de serviços notariais e de registro, que trata a Lei 8.935, de 18 de novembro de 94. E as empresas públicas, tá? E as empresas públicas também. O serviço prestado, gente, ele expande a oferta de soluções financeiras. Essa é a ideia. O correspondente bancário, ele vai expandir, vai fazer de tudo, né? Ele vai entregar o seu serviço, juntar documentos, organizar documentos para que o financiamento seja aprovado. Não confunda o correspondente bancário, que eu estou falando, que é uma profissão, com uma sucursal, uma agência, uma afiliada, vários nomes de empréstimo bancário, que tem muito, né? Crefisa, vários aí. Você acaba adquirindo como se fosse uma franquia para emprestar dinheiro. Isso é outra coisa, tá, gente? Não confunda. O que eu estou falando é profissão, correspondente bancário, correspondente imobiliário como profissão, e não um agenciador, um franqueado, é outra história. Nós temos diversos produtos, segmentos, parcerias. Eu estou falando aqui do sujeito que fala, sou correspondente bancário. Por quê? Ele presta serviço para imobiliária, para construtora, para incorporadora, para instituições financeiras, ele faz cadastro, presta serviço também para pessoa física. Tá? Então, eu não estou falando de você ter uma agência de empréstimos, que é muito comum hoje, nas grandes metrópoles por aí, né? Várias empresas que emprestam dinheiro para aposentar, não tem nada a ver com isso, tá? Quando eu falo do serviço do correspondente bancário, ele faz o quê? Ele faz a juntada, a organização de documentos, ele entrega esses documentos,
Então isso é importante. A recepção e o encaminhamento, né, de propostas de abertura de contas, de depósito, de pagamentos, mantidas para instituições financeiras. Muitas vezes o cliente não sabe fazer isso, não tem tempo de fazer isso, e o correspondente bancário ou o correspondente imobiliário entrega esse serviço, tá? Outro ponto, a realização de recebimentos, pagamentos e transferências eletrônicas. Isso é um serviço, muitas vezes, de departamentos, né? Não é do correspondente bancário. O correspondente bancário que nós estamos falando é aquele que auxilia no financiamento imobiliário, como profissão mesmo. Quando eu falo de correspondente bancário, é um serviço que está em alta, né? Está em alta porque as pessoas não têm tempo. É um serviço que está em alta porque a imobiliária é interessante que tenha, o corretor de imóveis, a corretora é interessante que tenha parceria com o correspondente bancário, porque muitas vezes o cliente quer comprar um imóvel e até tem condições financeiras para isso, tem os requisitos para aprovação do financiamento imobiliário, mas não tem tempo de juntar esses documentos. Então, muitas vezes, não é o advogado que vai fazer isso, é o correspondente bancário, o correspondente imobiliário, porque ele tem prática para poder dizer como funciona, né? Então, de fato, ajudaria bastante. Quando eu falo de correspondente bancário, eu quero trazer para você que correspondente bancário nós temos a mesma nomenclatura para quem presta o serviço como agenciador, abre uma franquia. Cuidado, por isso eu gosto mais do nome de correspondente imobiliário, porque se eu falo de correspondente imobiliário, eu estou falando de um termo que normalmente não vai gerar confusão, tá? Isso é importante. O correspondente imobiliário, gente, é um parceiro dos bancos, das partes, dos clientes, mas é um parceiro dos bancos. Inclusive, essa profissão ela é autorizada para que possa esse correspondente imobiliário atuar nas operações, com as operações de crédito, recebendo, né, uma comissão por cada transação. Então, nós podemos prestar esse serviço como correspondente bancário para pessoa física e jurídica. Então, eu sou correspondente bancário, eu presto serviço para ajudar a imobiliária. Quem me paga é a imobiliária, é o consultor, é o incorporador, é a pessoa física. E eu posso me cadastrar junto aos bancos, dá para cadastrar, faço o meu cadastro, Caixa Econômica Federal, e eu passo a prestar o serviço para o banco, para a instituição financeira. É um outro cliente que eu posso ter. E eu vou receber comissão por cada transação efetuada. Então, nós temos um nicho, né, de clientes. Não é algo que eu vou prestar exclusivamente para o banco ou para a pessoa física. Eu posso optar em fazer tudo, né? Então é importante isso. O correspondente imobiliário, gente, nada mais é que um correspondente bancário, tá? Mas eu sempre falo que o correspondente bancário pode gerar confusão. Então, porque essa profissão é usada em outras negociações, em outros trabalhos, outras prestações de serviço. Então, eu falo sempre isso. O grande objetivo do correspondente bancário, então, ele cobra ou por hora ou por diligência para entregar documentos, organizar documentos, para que o financiamento, o empréstimo seja aprovado, tá? Essa é a ideia, esse é o objetivo. Tem outros nomes também, tá? Correspondente imobiliário ou correspondente transacional ou correspondente de mercado imobiliário. É a mesma coisa, tá? Então, é importante você saber que é a mesma coisa. Os financiamentos habitacionais, gente, eles passam diretamente pela atuação do correspondente, o que torna, né, de fato solicitado esse profissional tão requerido no mercado imobiliário, ainda mais atualmente com vendas de apartamentos, com venda de imóveis na planta. Então, é um profissional muito requisitado, sim. O correspondente bancário, ele é um profissional facilitador, então o termo é facilitador de burocracias e de todos os procedimentos necessários no momento de adquirir um imóvel. O papel do correspondente bancário é fazer a mediação entre o cliente e as instituições financeiras, facilitando para a aprovação do empréstimo, do financiamento imobiliário. O correspondente bancário, gente, ele é considerado sim um parceiro do banco, nós já falamos sobre isso, sendo autorizado a atuar com operações de crédito, inclusive, recebendo uma comissão por cada transação efetuada, quando ele é correspondente bancário vinculado à Caixa Econômica Federal ou a algum banco, ele fez o cadastro. Depois eu vou explicar como funciona isso. Esse serviço, né, gente, nada mais é que um correspondente bancário, mas vinculado exclusivamente atuante em questões do mercado imobiliário, das transações imobiliárias. Então, esse é o objetivo. E aí vamos lá, né? Como ser um correspondente imobiliário, professor Júlio? Para se tomar, né, de fato, para que eu possa exercer essa profissão de correspondente bancário, primeiro, tem que estudar o assunto, tem que estudar quais são as espécies de financiamento imobiliário,
Então, empréstimo é uma coisa, alienação fiduciária é outra. Quais são os documentos mais solicitados e exigidos no mercado? Quais são as certidões? Imposto de renda. Então, eu preciso ter conhecimento jurídico e do mercado imobiliário. Eu preciso conhecer quais são os créditos que os bancos oferecem para que o meu cliente possa financiar. A ideia é essa. Então, eu preciso estudar o assunto. Acho que é o primeiro passo. Gostar e estudar do assunto, né? O correspondente bancário ou o correspondente de financiamento imobiliário ou o correspondente imobiliário, tanto faz, ele tem que estudar então. Tem que estudar para entender o mercado imobiliário. Essa é a ideia e por isso nós estamos falando sobre esse assunto. Pode ser corretor de imóveis, né, ou alguém que trabalha no setor. Por isso eu falo do advogado, advogada, contador, contadora, pode ser também. Não necessariamente tenha que ser o corretor de imóveis. É importante, né, se você deseja prestar esse serviço, iniciar, é importante sim você divulgar isso. Então tem que ter um site, tem que ter também aí um cartão de visita eletrônico e principalmente, né, fazer network com imobiliárias, com corretores, com pessoas, com construtores, incorporadores. E eu estou falando não só daquela construtora enorme, não, aquele pequeno construtor que constrói 2 sobrados, hoje está na moda isso, né? Constrói aquele prédio menor e vende aquelas unidades, um prédio com 14 apartamentos só, é uma realidade, 2 andares, 3 andares, então é aí que você, né, é o seu cliente, então tem que fazer network, isso é importante. Um corretor de imóveis, gente, pode ser correspondente imobiliário, correspondente de financiamento imobiliário, claro, isso só ajuda a abrir o leque, né, assim como um advogado que atua na área também, inclusive do direito civil também. Você pode prestar serviço e parar aí, mas se você quiser, pode fazer cadastro nos bancos também, para que você possa prestar serviço junto ao banco. E quando eu falo ao banco, todos eles dá para prestar o serviço correspondente bancário, correspondente imobiliário, inclusive a Caixa Econômica Federal. Importante, hein? Para ser aceito pelos bancos como correspondente imobiliário, pela lei do Bacen, você precisa ter a certificação, anote aí, a certificação da ABCIP. Você tem que ter. Você pode ser correspondente bancário, mas se você está pensando em ser correspondente bancário para banco, para instituição financeira, tem que ter a certificação da ABCIP, é o correto. ABCIP em crédito imobiliário. Tá? Então, uma certificação, curso específico em crédito imobiliário. Eles irão exigir, né? Então tem que fazer, não tem jeito. Tá? Então fica o primeiro requisito quando você quer ser correspondente bancário de banco, né? Ou exclusivamente para banco ou para banco também. Tá? Quanto ganha o correspondente bancário? Então, contratos particulares com pessoa jurídica ou pessoa física, você vai ganhar hora de trabalho ou diligência. Com os bancos, a remuneração do correspondente é feita por comissões. Ou seja, professor Júlio, mas eu não quero trabalhar assim, não tem jeito. Quem presta serviço para banco ganha com base nas operações de financiamentos imobiliários, mais comissões que vai gerar o dinheiro, o seu salário, né? Sua comissão, seus honorários, o nome que você quiser usar de fato. Por exemplo, né, você trabalha com uma oferta de crédito imobiliário em parceria com um banco. Você fez cadastro nesse banco, sendo pago uma comissão por essa transação. Então, uma comissão de 2%, a média é 2% ao vender o financiamento de crédito imobiliário. Você vai ganhar de 300 mil reais, você vai ganhar 6 mil reais. Um imóvel de 300 mil, 6 mil reais. Quando você presta serviço para banco. Quando você presta esse serviço para pessoa física ou jurídica, você vai cobrar por hora ou por diligência. Normalmente a diligência é o salário mínimo, meio salário mínimo, tá? Quem paga o correspondente bancário que presta serviço para banco? É o banco. Quem paga o correspondente bancário, o correspondente imobiliário, é a pessoa que o contratou, pessoa física ou jurídica. Então, pode ser imobiliária, construtora, incorporadora, pode ser o próprio comprador. Isso vai combinar. O correspondente, gente, ele é pago quando ele é cadastrado ao banco pelo próprio banco, recebendo uma comissão por conta, né, do negócio que foi finalizado, foi realizado. Tá? É importante também bater um papo que o correspondente não é um banco, né? Não empresta o próprio dinheiro. Então, o correspondente não é agiota, hein? Eu quero dizer aqui, o correspondente bancário, ele facilita a documentação, organiza, entrega a documentação para que o financiamento seja aprovado. Esse é o objetivo. Ele é um intermediário que trabalha em parceria com o banco, né? Em parceria com o banco no sentido de conhecer o que o banco pede, o que o banco exige, para facilitar.
Quem pode ser correspondente bancário, professor Júlio? Quais os requisitos? Acho que é uma pergunta muito comum. Pode ser correspondente bancário pessoa física ou jurídica, quando eu penso em prestar serviço fora dos bancos. Se eu estou pensando em prestar serviço para o banco exclusivamente ou para o banco também, aí somente pessoas jurídicas podem atuar de fato como correspondente bancário independente. Ou seja, você precisa ter uma empresa aberta, mesmo se for home office, ou trabalhar como prestador de serviço para pessoa física, para uma empresa de correspondente bancário, você precisa ter o CNPJ. E também é necessário apresentar ao banco, né, quando você vai prestar o serviço para o banco, é necessário apresentar ao banco com qual deseja se associar. Você vai entrar em contato com o banco que você acha que vai te ajudar a prestar esse serviço. Normalmente é a Caixa Econômica, mas outros bancos também. E aí o banco, por uma gestão interna, uma questão administrativa, vai pedir documentos relativos à sua empresa. O contrato social, o cartão do CNPJ, CPF dos sócios, porque pode ter sócios também, entre outros registros importantes. Quando nós temos um MEI, aí é facilitado, né? Porque os atos constitutivos é o cartão do CNPJ, é algo mais simples, mais aceitado também, tá? Mas o principal requisito é possuir uma certificação específica, né, gente? A atividade correspondente imobiliária, ela é regulamentada pela resolução 3.954 do Banco Central. Então, entre essas normas, ela estabelece a exigência da certificação da ABCIP, né? A ABCIP em crédito imobiliário, ABCIP em crédito imobiliário, tá? Então, é importante para quem quer atuar para banco, juntamente ao banco, né? É uma outra relação de serviço, tá? Certificações para correspondentes imobiliários, vamos lá. A resolução do Bacen, gente, a resolução 3954 de 2011, determinou que para que um profissional passe a ser um correspondente bancário habilitado a atuar no setor com um banco, né, vínculo com o banco, nos setores bancários, ele deve possuir a certificação de uma instituição credenciada. Então, já falei aqui, correspondente bancário que presta o serviço para o banco tem que ter essa certificação. Não é difícil, não é nada absurdo, não é caro, tem várias empresas que fornecem esse curso, né? Então é importante você saber. Se você quer ser correspondente bancário para pessoa física, para imobiliária, aí você não precisa disso. Mas se você vai ser correspondente bancário e quer agregar, o ideal é você prestar serviço para todo mundo. Então vai lá e tira esse certificado sim. É importante. As certificações, gente, para trabalhar como correspondente bancário, nós temos aqui a ABCIP CA, a ABCIP K300, é a primeira, é a certificação básica destinada aos correspondentes bancários brasileiros que trabalham ou desejam trabalhar na comercialização de produtos de crédito imobiliário. A aplicação da prova é permanente, né? Ou seja, você se inscreve a qualquer momento, não precisa esperar abrir inscrições e faz a prova. A concessão do certificado, gente, ocorre mediante a aprovação em exame realizado pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, a ABCIP. Então, professor, eu quero tirar essa certificação. Como que eu faço? Veja, aqui para você entender, é uma iniciação. E agora sim você tem que correr atrás dos certificados. Esses certificados, gente, são certificados para você conhecer o mercado imobiliário. São certificados fornecidos, né, por várias empresas e também pela associação, mas a prova tem que ser feita pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário, tá? E Poupança. A prova é feita pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. Isso é que nem gerente de banco, né? O gerente de banco tem que CPA, agora mudou de nome, né? Mas CPA 10, CPA 20, estou usando como exemplo. São certificações que o banco exige para uma promoção. Então, você é correspondente bancário, você presta serviço para imobiliária, para construtora, você quer prestar serviço para banco, você vai lá e tira esse certificado, nada complicado, nada difícil, e faz a provinha. Muito simples, digital, ainda online, né? Então, nós temos a certificação da ABCIP CA300, temos a certificação da ABCIP CA400, essa certificação fornece o aperfeiçoamento daqueles profissionais que atendem clientes, né, em operações de crédito no setor imobiliário, por meio de agências bancárias ou plataformas de atendimento. É uma certificação já mais avançada. E aí tem uma mais avançada ainda, que é a certificação CA600, que é a certificação avançada em crédito imobiliário,
certificando os profissionais para atuar tanto em crédito imobiliário quanto em operações financeiras relacionadas a imóveis, tá? Isso é uma realidade. Então veja, nós temos aí 3 certificações que nos interessam. O curso de correspondente bancário, ou correspondente bancário imobiliário, ou correspondente de financiamento imobiliário, para ser aprovado, né, rapidamente e sem dor de cabeça, na prova, é uma prova. A BCIP, é importante você estudar, né? Estudar de forma certa, utilizando um método de estudo comprovado e de fato, você estudando passa, viu gente? Estudando passa. Inclusive, se você entrar no site, professor Júlio, eu não quero gastar, não quero fazer curso nenhum. Então, o que você pode fazer? Você pode estudar e faz a prova, né? Você vai no site e lá tem um edital do que cai nessa prova. Você vai estudar. Hoje em dia a gente acha tudo no Google, acha tudo na internet. Então dá para fazer sim, tá? O curso de correspondente bancário, gente, vai te ajudar a ser aprovado. Se você fizer um curso, né, em alguma escola, vai te ajudar a ser aprovado, que nem a OAB. Professor Júlio, precisa fazer um curso preparatório para o exame de OAB? Não precisa. Você vai e presta a OAB. Passou, ótimo. Mas para quem tem dificuldade de estudar sozinho, faz um curso para ser aprovado. É igual, né? É igual. Então é importante falar sobre isso. Mas é uma profissão, sim, muito rentável, muito interessante. E volto a falar, nós temos poucos correspondentes bancários da Caixa ou particular que prestam esse serviço com qualidade, que conhecem o assunto. Então, faltam bons profissionais nesse ramo. A profissão de correspondente bancário, de fato, ela está em alta no país, né? Com as previsões de diminuição das taxas de juros, inclusive, o controle da inflação e com a expansão também da oferta do crédito imobiliário, há uma previsão de aumento das demandas pelos correspondentes bancários imobiliários no Brasil e de fato vai faltar profissional, por isso o corretor de imóveis, advogado, contador pode criar um braço no seu escritório, né? Porque esses profissionais ofertam produtos de crédito em parceria com os bancos, instituições financeiras, se forem devidamente cadastrados, se quiser trabalhar nessa área, ou só presta serviço para pessoa física e jurídica, ou pode prestar serviço para todo mundo, né? Foi feita uma pesquisa, gente, para você ter ideia. O ano passado, o mercado imobiliário teve um crescimento, né? Teve um crescimento mesmo diante das adversidades. E a oportunidade de trabalho e carreira para esse profissional, correspondente bancário, correspondente imobiliário ou correspondente de financiamento imobiliário, cresceu muito. A busca por crédito continua forte, né, gente, com a tendência do crescimento. E pode beneficiar muita gente, compradores, vendedores, a um grupo específico, então é importante. Quem trabalha como correspondente tem que entender do quê? De juros, taxa de juros, redução de juros, né? Precisa entender para explicar para o cliente, porque tem que ser um consultor do negócio, tem que entender. Então, é uma realidade. Então, é importante estudar as espécies de financiamento imobiliário, o que faz não é só juntar os documentos, a papelada, organizar e entregar. É orientar, né? Orientar. Então, às vezes as pessoas querem informações sobre os tipos de financiamento imobiliário, os tipos de juros, né? Então, isso é importante. Por isso tem que estar craque no assunto. Vamos lá, o que eu quero falar para você? No Brasil, há basicamente 2 tipos de financiamento imobiliário. 2 tipos de financiamento hoje praticados para financiar um imóvel. Nós temos o SAC e o Price. Anote isso, tem que anotar isso. SAC e Price. Então são 2 financiamentos, SAC e Price. Embora o Price, né, ele provém da estatística francesa, né? Ricardo Price, por isso o nome Price. O nome, gente, é utilizado apenas no Brasil, sendo conhecido nos demais países por algo equivalente a sistemas de parcelas constantes, tá? Então, quando a gente fala de Price, é sistema de parcelas constantes. Fica mais fácil de entender. Vamos lá, vamos conversar aqui. Price, então, é um sistema. Como a tabela Price, né, como é conhecida, significa que as prestações iguais, o cálculo feito com a ajuda de uma calculadora financeira, levaria a mensalidade, né, desconsiderando a correção monetária. Eu vou usar esse financiamento em regra, né? Eu trago para você aqui, isso é importante. Nós temos o Price e o SAC. Se você falar assim, imagina que você está falando, mas qual que é a diferença, né, do Price e o SAC? Eu trago para você
que a grande diferença é uma conta simples, né? Nós temos uma forma diferente de amortizar o financiamento imobiliário. É isso. O price e saque são formas diferentes de amortizar o financiamento imobiliário. Acho que seria a forma mais didática. O saque, gente, ele tem parcelas decrescentes. Decrescentes com amortização constante e juros menores ao longo do tempo. Então, saque, parcelas decrescentes. Todo mundo gosta desse financiamento, porque é isso, né? É decrescente. E tem amortização constante e juros menores ao longo prazo. Já a tabela price, gente, ela é mais previsível, enquanto a saque geralmente resulta em pagamentos menores a longo prazo. Se eu falo da tabela saque, né, eu estou falando de fato de um sistema diferente. Então eu vou trazer assim para ficar bem didático. A tabela price e o saque. Saque é o sistema de amortização constante. São dois métodos diferentes de amortização, de empréstimo e financiamento, especialmente utilizados em empréstimos imobiliários. A principal diferença entre eles está na forma como as parcelas são calculadas. Por quê? Como o saldo devedor é reduzido ao longo do tempo, ficam, né, as principais características de cada financiamento, ficam mais ou menos assim. Na tabela price, as parcelas iguais do começo ao fim, né? Já na tabela saque, as parcelas de valor decrescente começa a maior e vai diminuindo. A amortização. Na tabela price, a amortização é crescente. Já na saque, a amortização constante com valor fixo. A primeira prestação na tabela price de um financiamento imobiliário, ela é mais barata, é mais em conta. Já no saque, a primeira prestação é mais cara. Olha as diferenças aí. Se você pegar a última parcela, a última prestação, na tabela price, a última parcela, ela é mais cara. Já na tabela saque, ela é mais barata. A redução do saldo devedor, na tabela price, podemos dizer que o saldo devedor é reduzido mais lentamente. Já na saque, o saldo devedor é um montante de juros que tende a ser menor ao fim do prazo. É fato. Em relação, inclusive, ao montante de juros, hein? Se você pegar a tabela price, o montante de juros é maior ao fim do prazo. Já na tabela saque, o montante de juros tende a ser menor ao fim do prazo. Ponto importante, né? O uso comum é mais usada para financiar carros, a tabela price. É mais utilizada para financiar veículos, carros. Já a tabela saque, ela é mais utilizada para financiar imóveis. Então, é importante aí para ninguém te enganar. Resumindo, né? A tabela price, ela oferece parcelas fixas com juros mais altos no início. Já a tabela saque, ela tem parcelas decrescentes com amortização constante, né, e juros menores ao longo do tempo. A tabela price, ela é mais previsível, enquanto a tabela saque geralmente resulta em pagamentos menores ao longo do prazo. A escolha entre a tabela saque e a tabela price e o saque depende das preferências pessoais, né, da capacidade financeira e planejamento do mutuário também. A tabela price, ela pode ser mais adequada para quem busca previsibilidade nas parcelas, enquanto o saque pode ser uma escolha econômica para quem deseja pagar menos juros, né, ao longo do tempo e essencialmente entender bem mais as características de ambos os financiamentos, os sistemas, antes de optar por um deles. Tá? Então, essa é a regra do jogo. Então, vamos lá. Professor Júlio, quando a tabela price vale a pena? Acho que a resposta é: a tabela price vale a pena, ela é apropriada para indivíduos que não têm a capacidade de quitar, né, prestações mais elevadas no início do financiamento, uma vez que as parcelas permanecem constantes ao término. Acho que respondendo essa pergunta fica bem didático. Outra pergunta que foi feita também: professor Júlio, qual o risco da tabela price? O sistema de financiamento da tabela price, gente, ele implica em juros mais elevados nas primeiras parcelas, que gradualmente diminuem, influenciando diretamente o valor das mensalidades. E nesse método, apesar das variações nos juros, a parcela mensal permanece constante, oferecendo assim um sistema mais previsível e de menor risco também. Isso é fato, né? Outra pergunta foi feita: professor Júlio, para quem é melhor a tabela saque? Eu acredito que o saque, né, por ser uma opção mais vantajosa para quem tem uma flexibilidade financeira de lidar com prestações iniciais mais elevadas, é interessante, uma vez que estas, né, diminuem gradualmente o resultado, né, resultando com um custo total geralmente menor
ao final do contrato. E podemos dizer que é importante, né, considerar suas próprias necessidades e capacidade do pagamento. Normalmente o banco impõe, né? Ele impõe, a gente não consegue muito escolher. O banco, a construtora, vai do tipo de financiamento, mas é uma realidade, né? É importante entender isso. É muito importante, gente, explicar isso para o cliente. Tá vendo? Então, a função do correspondente bancário, correspondente imobiliário, correspondente de financiamento imobiliário é essa. Ou seja, você dá uma orientação. O que é melhor, o que é ruim, o que é uma taxa abusiva. Então, não é só a prestação de serviço em si, que é juntar os documentos, organizar os documentos, mas também explicar, né? A pessoa cobra por hora justamente para isso, para explicar. É uma profissão, né? Bem interessante por sinal. Nós temos, gente, a alienação fiduciária e a hipoteca, também é importante. Em resumo, o que o correspondente bancário, o correspondente imobiliário, o correspondente de financiamento imobiliário tem que saber para poder explicar para o cliente? Claro que nós vamos estudar mais, aprofundar, todo dia a gente tem que estudar esse assunto. Mas em resumo, a hipoteca, gente, ela mantém a propriedade do imóvel com o devedor e envolve um processo judicial, em caso de inadimplência, né? A alienação fiduciária, ela transfere temporariamente a propriedade ao credor e permite a recuperação do imóvel de forma extrajudicial, tá? Então, a grande diferença está aí. Várias perguntas foram feitas. Professor Júlio, é possível hipotecar um imóvel com alienação fiduciária? O imóvel alienado, gente, fiduciariamente, como é o nome, ele pode ser hipotecado, né? A pergunta. Embora a propriedade fiduciária apareça na Lei 9.514 de 97, seja um direito acessório com o intuito de garantia, o credor fiduciário ele poderá sim hipotecar, tá? Respondendo a pergunta aqui. Professor Júlio, qual a diferença entre o financiamento e a hipoteca? A diferença é que o financiamento... Quer ver? Eu vou explicar de forma bem didática aqui. A diferença, acho que fundamental, basilar, entre eles, né, é que na hipoteca o imóvel continua registrado no nome do proprietário. É isso. Já no empréstimo com garantia, o imóvel ele é transferido para a instituição financeira e o credor tem a posse indireta do bem até que a dívida seja quitada. Acho que a grande diferença fica mais fácil de explicar. Tá? Legal. Nós temos também outro assunto importante, a garantia de hipoteca. Também é um assunto que você tem que saber como correspondente. E a hipoteca, gente, é um tipo de garantia real regulada pelos artigos 1473 a 1505 do Código Civil. A hipoteca ela é estudada, regulamentada, 1473 até 1505. Por meio da hipoteca, o devedor disponibiliza, como garantia de uma determinada obrigação, um bem imóvel que será gravado em favor do credor. Tá? Essa é a ideia, tá bom? Importante, hein? Você vê que a gente tem que entender das formas de amortização, das espécies de financiamento. Olha quantas informações importantes para poder explicar para o nosso cliente. Né? É fundamental para que isso possa dar certo. Tá? Eu acho que falamos tudo aqui. É importante também, gente, sempre explicar para o cliente as diferenças dos financiamentos. Hoje em dia, financiamento de imóvel é alienação fiduciária, né? Dificilmente vai ser hipoteca, mas é importante explicar assim. Quando eu falo os direitos reais em garantia, gente, eles designam, sim, o elo entre a coisa possuída e o possuidor, né? Por meio da imposição de regras que garantem o direito do indivíduo à livre disposição, mesmo contra a vontade dos demais. Então, podemos dizer que tudo isso que a gente está falando é pautado, né, na necessidade, na normatização das relações jurídicas do homem com os seus bens. Tá? Um fato, né? Por isso é um assunto de direito civil, de processo civil. Muitas perguntas foram feitas. Professor Júlio, a hipoteca, o que é? É uma garantia real, imobiliária, constituída sobre coisa alheia por meio do registro do contrato na matrícula imóvel. O devedor garante ao credor a quem um bem, de fato que um bem imóvel de propriedade dele ou de terceiro corresponda pelo adimplemento total de um débito contraído com aquele. Então, essa é a ideia. E na hipoteca não há entrega do bem hipotecado, né, gente? Isso é importante falar. Ou seja, o devedor continua utilizando o bem, sendo esse meramente gravado com ônus real. Essa é a ideia. Na ocorrência do não pagamento total da dívida, ou de parte, né, dela, o credor terá direito a executar o devedor judicialmente com a garantia de que o devedor
ou melhor, com a garantia de que o valor do imóvel será suficiente para saldar a dívida. Essa é a ideia. Se você falar, quais são vantagens e desvantagens, tudo a gente tem vantagens e desvantagens, né? Tudo a gente tem. Eu vejo como vantagens na hipoteca, podemos analisar que o bem é garantido pela hipoteca. E não é o único exclusivo bem que deverá suportar a dívida, né, em caso de não cumprimento da obrigação. Por quê? Porque, porém, né, posso falar assim que é o único que foi gravado com ônus real, né? Ou seja, em caso de execução da garantia, poderá o credor penhorar outros bens do devedor para cobrir a dívida integralmente. É a regra, inclusive, do 1476 do Código Civil. Né? E a desvantagem é a possibilidade de degradação, de fato, destruição do imóvel, degradação do imóvel, né? Que é muito comum. Isso acontece até com carro. Eu já vi gente que não conseguia pagar o financiamento do carro, jogou areia no motor. Quando o banco foi lá fazer a busca e apreensão, o motor estava fundido. Tem gente que faz isso, né, gente? É uma desvantagem. Quando eu falo da alienação fiduciária, o assunto é muito bem esclarecido na Lei 9.514 de 97, que inclusive trouxe diversas inovações que constituíram a possibilidade de alienação fiduciária também sobre bens imóveis, né? Pois no início somente se fazia presente o financiamento de veículos, máquinas, utilitários, e aos poucos fora de fato abrangendo o mercado imobiliário, quando a lei mencionada inseriu nesse contexto a propriedade resolúvel, né? Permitindo ainda que particulares, pessoas físicas, jurídicas, contratassem entre si a alienação fiduciária. Inclusive o artigo 22 caput da lei, da referida lei, né, da lei 9.514 de 97, o conceito legal atinente ao instituto da alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com um escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou o fiduciário, como é o nome, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Tá? Então é importante falar sobre isso. Legal, né, gente? Então estudamos aqui, acho que agora já dá para se virar. Acho que é o início, é o começo de tudo. Essa é a ideia, né? Essa ideia abrir o horizonte e aí você vai analisar se isso serve para você ou não em relação à profissão, agregar no seu escritório, agregar no seu serviço, seja home office, seja como um trabalho por fora do que você já tem. A ideia é agregar para que você possa pagar suas contas, possa realizar seu sonho, possa juntar dinheiro. A ideia é essa, tá bom? Muito obrigado, agradeço a você e até a próxima aula.